¿Cómo está, Betty? Muy bien, Muy gracias. bien. Con el acento, Adriana, identificando, Bettina, de dónde somos. De México. De México, qué chévere, muy bien. Patricia Jiménez, buenos días. Buenos días Luis, buenos días con todos. Ok, muy buenos días, Adriana. Que bonita camisa. Que lindo detalhe que tu traz para nós outros. Buenos dias, Luz. Luz Quelete, ou Quejete, como se diz? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muito bem, maravilhosamente buenos bem. días. Chicas, les cuento uma novidade, temos um homem mais acá, Víctor Martínez. Buenos dias, Víctor. E Diego? Ahí estaba Diego, ya somos cuatro. Eso Hola, ya. Sí. buenos días. Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, todo bien por acá. ¿Y ustedes? Muito bem. Com el Muy acento, bien. de onde eres tu, Víctor? Yo soy de México, pero vivo en Chicago. Ai, que chévere, mano. E como está o clima por aí em Chicago? Nesse Poquito caliente. poquito caliente, muito bem, pero tu estás elegante, tu não pierdes la pinta, hermano, muito bem. Diego Román, buenos dias, que gusto verte acá. Buenos días, estoy Mira, manejando, por eso voy con eso, cámara apagada, pero saludo a todos. Buenos días. isso, muito bem, buenos dias. Chicos, vamos dando buenos dias a todos para poder iniciar com essa energia de, wow, que es lo que eu hago acá? Qual é a minha intenção? Eu costumo dizer, antes de apresentar-me acá, solo para fazer um calentamento, dizer que resultado é solamente um terço de las coisas. El segundo tercio de las cosas es la acción que tú tomas para obtener tu resultado. Solo que muitos me perguntam, e qual é a terceira parte, Luiz, para obter resultado? É a intenção. Por isso, quero invitar vocês aqui, Suzy, agora te vemos na câmera, mira. Agora sim, agora Suzy chegou, vamos a iniciar. Vamos falar de intenção. Qual é a intenção que te traz acá? Que é o que te conectou? Será que é por casualidade que essa publicidade, que essa invitação chegou para ti? Será que foi por casualidade que tu, em algum momento, te pusiste a clicar no botão inscrever-te e depois despertar? Aqui, os mexicanos que despertam um pouquinho mais tarde, hoje chegaram aqui pontuais. A las pessoas que estão em outros países, a gente de vários países acá, qual foi a intenção, chicos, que nos conectou? Então, se quiser aqui, antes de apresentar-me, vale, já estou aqui vendo que a gente já está chegando. Ou melhor, eu vou cambiar o protocolo aqui, Maria Pata. Maria Pata é nossa organizadora acá, eu vou cambiar já de cara. Eu creio que esse é um dos pontos que eu tenho que, talvez, melhorar, mas eu vou primeiro apresentar-me para vocês e, em seguida, eu quero colocar um regalo. E quero confessar, esse regalo é para essas guerreiras que hoje estão sendo parte do programa aceleradora de Coach 5.0. Essas chicas me dão tanto orgulho, Gustavo, tanto orgulho. Mira, montaram uns vídeos com tanto amor, tanto carinho, e ayer nós outros estivemos como preparando um regalo para que todos podamos aqui desfrutar disso. Então, vocês esperem em seguida. Primeiro, dando a bem-vinda a todos e dizer que esse acento que vos habla é um acento brasileiro, assim como o de Maria Eugênia, de um brasileiro, quase colombiano, casado com Ju, que aqui está, sócio dessa mulher linda. Sou um dos defensores que vale muito a pena trabalhar com sua esposa e com sua esposa, aunque para muitos pode ser difícil, mas é um tema de madureza. Uno vai crescendo e hoje somos muito felizes. Feliz aqui, Gus, de estar contigo, sócio, e Gus, fundador de Gestart, e aqui também um dos responsáveis por unir a todas essas pessoas maravilhosas. E eu, Luiz Melo, tenho mais de 20 anos como mentor de posicionamento de marca personal. Tive a oportunidade de poder escrever um livro há mais ou menos 2 anos, que se chama El Poder de la Marca Personal. E este livro se converteu em um best-seller em 11 países de Latinoamérica, através de Amazon. E meu capítulo, ele falava o seguinte, que a marca personal tem que ver com sua autenticidade. E a autenticidade significa conectar com sua relevância.
E quando tu hablas em conectar com aquilo que é relevante para ti, tu não estás preocupado com o que as pessoas vão a dizer de ti. Tu não estás preocupado com tu reputação. Tu estás preocupado em poder impactar. Eu tenho uma frase, nós outros hablamos muito em nosso programa, em nossos ambientes de aprendizagens, que tu eres tu própria audiência. Então, é nesse processo como mentor de marca personal, o objetivo de nós outros é ajudar a cada um de nós outros a convertir-nos em uma autoridade, desde nossa experiência, porque conhecimento, chicos, passa 2 meses, quando vê já não é mais ChatGPT, agora é Grok. Amanhã qual é? Deus mío, as tecnologias cambiam todos os dias. É certo, o conhecimento nos deixa sempre atrapado no passado. Então, tenho sempre que estar fazendo master e diplomados, que é muito importante. Pero como será que nós outros podemos, então, posicionar-nos de uma maneira mais atemporal, deixando uma huella? E também sou mentor de vendas humanizadas. Tive a bendição de lançar um livro ano passado que se chama El Samurai de las Ventas Humanizadas, onde eu hablo de las ventas desde uma outra perspectiva e depois vamos falar de isso. E aqui estou para dar a bem-vinda a todos vocês, muito feliz com esse espaço. Estou absolutamente seguro que cada um aqui chegou aqui por algum motivo. Estou também emocionado, não les puedo mentir, vocês podem ver aqui um pouquinho em meus olhos e sentir em minha voz. E eu quero então iniciar deixando para vocês, compartilhando para vocês um vídeo. Um vídeo, chicos, que foi que mais que simplesmente haver sido editado, ele foi um vídeo que nós outros nos enamoramos durante o processo de edição, porque vimos o sentimento nas pessoas. E eu desejo, chicos, de coração, que todos vocês acá, que estão aqui nesse momento para poder ver esse vídeo que les vou compartilhar, vocês puedan ver com uma mirada de empatia. Essa mirada de empatia significa que é o que a outra pessoa está pensando e sentindo nesse momento que estava gravando o vídeo. E les cuento algo, que empatia não é um estado natural dele ser. Nós outros temos que fazer um pequeno esforço, porque o que é natural é a simpatia. E a empatia requer ter uma mirada. Que mirada tu queres ter ao outro? Uma mirada de amor, assim como querias ter contigo, ou uma mirada de crítica? Eu creio que poderia ser melhor. Assim que vou colocar o vídeo aqui para vocês com muito gosto, com essa felicidade em meu coração, como um regalo aqui para as chicas que estão aqui. Mirem, por favor, me confirma, Maria Pata, se estás vendo? Sim, certo? Sí, está a punto de empezar. Okay. Listo. Soy María Pata. Yo soy Claudia Ramírez. Mi nombre es Fina Solano. El Coaching 5.0 no ha sido un programa de formación más. Es un programa increíble, he aprendido muchísimo y estoy transformando mi enfoque y mis sesiones. Tiene sido una gran oportunidad. Es una manera profundizada y también muy moderna. Este programa me ha desafiado, me ayudó a preparar mi marca personal, me preparé para hacer un networking virtual y presencial. Tengo tips para posicionarme en el mercado. Es una formación que va más allá de una formación de coaching tradicional. Tiene tocado en mis dificultades, en mi ser coach, hacer coach y también cómo me relaciono con las ventas. Yo soy coach, lo he sido por años y nunca antes intenté venderme. Me daba miedo mostrarme, me daba miedo ser visible. Este programa no es solamente una oportunidad para aprender, sino para practicar también con clientes reales. Me ha permitido aprender de la experiencia de otros coaches, desafiar creencias limitantes, sobre todo frente a las ventas, y descubrir una nueva forma de generar valor real en las organizaciones. Aprendí el poder de la relevancia, que es la forma de destacarme y conectarme desde mi autenticidad.
Muito bem, chicos, chicas, queria um aplauso, por favor, para essas pessoas que acabaram de gravar esse vídeo e que lo hicieron isso. E alguns, chicos, muitos de nós outros temos muitas dificuldades, inclusive, de poder compartilhar nossa marca através de um vídeo. Eu queria aqui agradecer a Fina Solano, que com seu dom de poder comunicar-se e ter uma capacidade tremenda de ter uma escuta ativa, pude deixar suas palavras de uma maneira muito bonita. A Maria Eugênia, a Maria Pata, a Cláudia, a todos vocês, chicos. E eu creio que um pouco de isso é o que vamos falar hoje. Quisera aqui, dando sequência a essa jornada, antes de passar a palavra a Gus, queria dizer-lhes, chicos, que não sei se vocês sabem, de pronto, vocês será a primeira vez que vocês vão escutar isso, o que vou dizer. Vocês sabiam que existe uma tendência, já há uma tendência, uma barra em la compra de cursos online no mundo? Como assim, Luiz? Há uma barra nisso. A gente já não está mais com a mesma disposição, já está decrescendo a quantidade de pessoas que estão comprando cursos através de plataformas de marketplace de infoprodutos. Isso significa que vai deixar de existir? Não, vai seguir existindo. Só que nós outros hemos visto algo em las pessoas que querem, que são profissionais e que desejam prosperar em suas carreiras e também desenvolver-se em seus temas personais, buscando espaços que não sejam solamente teóricos, que não seja solamente uma charla, uma pessoa hablando. Quizás um espaço onde a experiência seja predominante. E esse espaço deve ter pessoas que tenham a elegância ou o desejo de querer exponer-se. Significa, então, Adriana, que se nós queremos ter um espaço como este, que valga a pena a estudar, a desenvolver-se, a poder ver en el outro aquilo que está em si mesmo, reconhecer en el outro aquilo que está em si mesmo, poder pedir ajuda, que é uma capacidade de prosperidade, ou de ajudar, que é a mesma frequência, se requer de pessoas que queiram exponer-se. E hoje em dia, vocês sabem muito bem, em muitos lugares, as pessoas quase não participam. E isso está ponendo em uma cultura organizacional a teoria que, a mim não me gusta nada virtual, para mim tudo tem que ser presencial. Quem aqui já não ha escutado ou já não ha hablado isso? Chicos, o tema presencial é um lujo, pero lo virtual é uma bendição. É uma bendição que nos permite conectar-nos aqui com pessoas de vários países em horários distintos, sem necessitar sair de onde está, podendo conectar-se acá e compartilhar sua experiência. Eu creio que nesse momento temos a oportunidade, ao menos, e vamos falar isso depois do câmbio de mentalidade, ao menos de reflexionar. Será que esta crença que eu tenho já não deve ser renunciada? Essa crença, hablo de, a mim não me gusta de isso, pero quantas coisas nós outros temos que fazer que não nos gusta? Pero mais que simplesmente fazer o que nos toca, é colocar, é conectar uma intenção em lo que tu haces. Por isso, eu iniciei esse evento com vocês, chicos, haciendo essa invitação. Então, se eu quiser pedir para vocês que com todo o amor e toda a generosidade, vocês escrevam aqui, por favor, no chat. Se tu puder colocar uma palavra de intenção. Qual é a tua intenção para o dia de hoje? Qual é a intenção que nasce em tu coração? Qual é a intenção que grita em silêncio? Que por vezes tu não has tenido espaço para poder dizer. Por vezes despertamos correndo, movendo-nos e não paramos para conectar com para que estou acá. Então, quero que vocês, com toda a generosidade, e vou lendo aqui, e vou preparando aqui a meu amigo Gus, para que ele nos invite a mais reflexões e que em seguida podamos iniciar nosso conversatório. Miren, chicos, miren o que veio aqui. Cindy habla em avançar, Patrícia habla em calma mental, Luz que Diete habla em conexão.
Ju Flores habla amor, compreensão. Maria Rene coloca celebração. Vero coloca conhecer a mais coaches e seguir aprendendo a melhorar. Que lindo, Vero. Adriana, conhecimento. Maria Pata, crescer em equipe. Robson, crescimento. Claulili colocou, minha intenção nesse espaço é inspirar-me. Uau! E seguir co-criando. Letícia, aprendizagem. Daniela, conectar. Mira, Dani, tem alguém que corriu tua palavra. Silvia colocou possibilidade. Patrícia também, conectar, contribuir. Cláudia, minha intenção é aprendizagem contínuo. Cláudia Garcia, aprendizagem em equipe. Muitas graças, chicas. Muitas graças, chicos. Gus, sou grato por um dia haver conhecido a ti, esse homem alto, que ayer estuvo aqui em nossa casa, e que quando nos conhecemos não imaginávamos que estaríamos aqui com tantas pessoas podendo ajudar-nos um ao outro nesse espaço. Bem-vindo, Gus. A palavra está contigo. Hola Luis, hola a todos los que están aquí. Veo gente que hace rato no veía. Susi, ¿cómo estás? Daniela, qué rico verte en este espacio. Silvia, bien, emocionado. ¿Y saben por qué? Porque lo que está pasando hoy aquí es la declaración o la materialización mejor de algo de lo que veníamos hablando hace muchísimos años, desde que estaba en ICF por ahí en el 2015 a lo que está hoy. Y es crear un espacio real para que los coaches avancen. No que sean perfectos, que evolucionen en su forma de ser coach, que tuvieran un espacio real para ir a practicar la cantidad de cursos que tienen encima. Por esto esto no es un programa de formación, es un espacio para que los coaches experimenten qué es ser coach en equipo. Después de años de ver coaches frustrados porque son muy buenos haciendo sesiones de coaching, pero que no tenían clientes, que no sabían llegar a una organización, que no sabían hacer procesos de coaching, que no tenían confianza, que no tenían capital relacional, etcétera, 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 etcétera. Sí, se hacen sesiones de coaching. ¿Cómo cogemos todo eso? Todo ese maravilloso capital humano que son los coaches y los acompañamos, los ayudamos a ayudar, porque creo que hay algo reiterativo en los coaches. A todos nos gusta ayudar y nos preparamos para ayudar. Y cuando ya estamos listos para ayudar, no sabemos cómo ayudar porque no sabemos cómo llegar a esa persona, no sabemos cómo mantener una relación. Y en ese estar soñando eso aparece Luis Melo y como que termina de armar un rompecabezas. Listo, ya formaciones estamos listos. Es hora de ir allá, a ese mundo corporativo del que me hablan en todas las formaciones, del líder de la organización, y ese monstruo donde está. A través de esta alianza logramos ir a conocer a ese monstruo, y no era tan monstruo. Logramos ir ya a 2, 3 organizaciones en un modelo que estamos co-creando, y aquí quiero agradecer a estas pioneras de 5.0, que con ellas estamos co-creando el modelo, y la invitación es a seguir co-creando. Nosotros en lo que estamos haciendo con Luis no tenemos el control de casi nada, como es la vida real. No es un espacio como el de coaching entre pares que el mayor desafío era que no le llegaba el coachee y qué le digo, y ese era como lo más grande que nos podía pasar. Hoy en día estamos en las organizaciones a través de este espacio de aprendizaje colaborativo, enfrentando a cada uno de los participantes a sus propias creencias, a sus propios monstruos, ayudándolos a evolucionar, a crecer profesionalmente, a estructurar equipos. Estamos yendo más allá y no quiero sonar como todas las formaciones de hoy en día, ¿no? Potencializa tu coaching, ve al siguiente nivel. No, esta es una invitación más allá de que en comunidad encuentren su propio camino como coaches. Nosotros estamos abriendo diferentes espacios de aprendizaje para que cada uno de los coaches que elija estar aquí pueda empezar a desarrollar su propio camino a la velocidad que quiera, pero siempre soportado en espacios de confianza y evolucionando no solamente en lo profesional, sino en lo personal, porque entendemos algo que nos dijeron hace mucho tiempo: nuestro techo es tan alto como el trabajo personal que tengamos. Entonces, en esto que se llama
coaching humanizado, coaching 5.0, la unión de online, de Luis, de You, de Gestar y todos los aliados de Gestar es esto, es materializar un espacio donde los coaches realmente puedan evolucionar y entender qué es la profesión, que no es hacer sesiones de coaching. Y creo que las pioneras que están aquí, algunas ya lo sabían y otras están entendiéndolo realmente. No es solo hacer sesiones de coaching, es mucho más. El mundo del coaching es mucho más hermoso de lo que nos imaginamos. Gracias, Luis. Gracias por permitirnos a todos estar en este torbellino, como dice Fina, en esta tormenta en la que estamos metidos, aprendiendo cada vez más de cada uno de nosotros. Y nada, Gracias. Luis, te devuelvo la palabra y continuamos. Continuamos. Gus, isso lo que tu hablas de criar um ambiente de experiência requiere interacção. Só que mais allá de uma interação, chicos, quero que vocês se imaginem em um seguinte ambiente. Imaginem que em sua empresa, ou em sua casa, ou com uma relação com seus aliados, tu não consegues diferenciar quem é o líder, porque todos são líderes, todos assumem o bastão para poder ajudar, poder co-criar. E uma dessas pessoas, chicos, e aqui temos as pioneiras, como chamamos, temos uma pessoa que eu la conheci quando, enfim, iniciamos um processo de criar alguns webinars, e eu falava acerca de marca personal, e como posso fazer para buscar a meus clientes, a verificar que há alguma coisa me bloqueando internamente que faz com que eu não tenha clientes todos os dias. Ou, quando hablo clientes todos os dias, é relacionar-me todos os dias com novos clientes. Porque quem tem algum bloqueio, algum sentimento negativo hacia essa palavrita, vendedor, acaba criando um rechaço. E nesse webinar, eu conheci uma pessoa que agora nos vai ajudar, e essa pessoa se chama Maria Pata, que iniciou como nossa aluna, hoje é uma de nossas gestoras que nos ajuda e facilita, chicos, de uma maneira altruísta, querendo ajudar de maneira humana, querendo fazer com que esse projeto cresça. E também é aluna do próprio programa, ajudando a todos nós outros, assim como as outras também aportam. Maria Pata assumiu um reto com nós outros. Maria Pata, la conheci, decidiu ser uma das primeiras a levantar a mão, se não a primeira, e eu disse, Gustavo, que coragem, mira que interessante, nem iniciamos e já levantou a mão. E depois, em seguida, já se involucrou tanto nele processo que hoje nos aporta, nos ajuda e também nos está ajudando em todo, praticamente, dentro desse programa, não somente com a estrutura, mas também com toda a forma de como nos comunicamos com as empresas que necessitam de los coaches. Maria Pata, uma espanhola, hoje vive em Inglaterra, tem Master em Direção de Recursos Humanos, é uma profissional de coach com especialidade em coach executivo e corporativo. Pero eu creio que nada melhor para falar um pouquinho de ella, senão ella mesmo. A única coisa que queria deixar aqui, Maria Pata, é dizer que tu energia, assim como tu vês em mim, eu la vejo em ti. Assim que muito bem-vinda. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Me siento muy, muy elevada. Yo soy lo contrario, pero muchas gracias por todo y por creer en mí, porque al final es una oportunidad, ¿no? Os cuento quién soy un poquito y así, a ver, y empezamos un poquito por esta parte. Soy María Pata, soy española, llevo viviendo en Inglaterra desde hace más de 30 años y mi carrera siempre se ha enfocado en los recursos humanos, en dirección, etcétera, en empresas ejecutivas. Entonces hice coaching en su día con ámbito empresarial y me preparé como coach, como ha dicho Luis. Pero bueno, luego tuve un proceso de redundancia. No sé si se dice de redundancia cuando sales de la empresa y perdí mi identidad. Era mamá, comenzaba mi camino como coach, había pasado por una operación muy importante de salud que cambió bastantes cosas en mi vida y sinceramente me sentía bastante perdida. Eso sí que recuerdo esa fase con dos cosas, con dolor y ahora mismo con compasión, ¿no? Entonces no sabía quién era yo en esta etapa. Con el tiempo yo hacía coaching, un poquito coaching, amigos, familia, a cualquiera que pillaba, pero bueno, era un poco sin consistencia.
Y descubrí a Gestart, descubrí a Gustavo. Y Gustavo, pues bueno, empecé a hacer triadas, es un hombre que abre mucho las puertas, que da oportunidades, que nunca dice que no. Y bueno, y luego ya trajo a Luis a un webinar, y lo que ha dicho Luis ahora mismo, ¿no? Que era un webinar y no sé, era como si de repente me estaba hablando a mí, me estaba diciendo, ¿qué bloqueo tienes? Era algo impresionante, ¿no? Y me acuerdo que te hice una pregunta en su día de networking, te hice una pregunta de un cliente y ofreciste unas oportunidades que no eran de venta, y lo tuyo no es de venta, es de conexión. A mí me encantó. Bueno, entonces empecé con el programa de On Life Gestart y ha empezado todo a rodar un poquito, ¿no? En mí, personalmente. Esta es mi experiencia. Tengo más claridad, cuando hago networking con intención, no con intención de crear una venta, sino crear una conexión, ¿no? Que es muy, muy diferente a lo que es las ventas. Y bueno, tengo mucha suerte, sinceramente, de estar con el respaldo de Luis, de Gustavo, de Yu, y de crecer con equipo, y no solamente de tener ese equipo, sino el equipo de coaches de 5.0. Es un equipazo impresionante. Somos mujeres de momento, ¿no? Solamente, pero es un equipazo muy grande. Y me gustaría tomar esta oportunidad para hablar un poquito de lo que está pasando, de hacer alguna pregunta al equipo, si es posible, y decir que, bueno, sabemos que nosotras estamos haciendo coaching en empresa ahora mismo, es una oportunidad impresionante del programa 5.0, y tenemos líderes reales, líderes que tienen problemas complejos, que tienen unas agendas demandantes, que tienen unos escenarios de cambio impresionantes, ¿no? Que hemos pasado de hacer triadas en un espacio seguro o coaching pro bono, y ahora estamos haciendo, o de familia y de amigos, hacer coaching real ejecutivo. Entonces, por ejemplo, me gustaría hacer la pregunta a Claudia Ramírez. Para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia con el miedo de coachear a estos líderes en empresas? ¿Qué ha cambiado para ti desde que comenzaste este programa 5.0? Oh, María Pata, muchas gracias. Sí, para mí uno de los desafíos más grandes fue hacer ese coaching con empresas. Em, Tuvimos, como tú lo has dicho y como Gustavo lo ha dicho, y también Luis, tener ese equipo de pares, ¿no? Nosotros internamente en Coaching 5.0, tener ese equipo de ayuda, ese equipo de preparación, tener a un líder como Gustavo que nos está diciendo cada instante, háganlo, ustedes son coaches y saben que no son coaches perfectos, se pueden equivocar. Y en ese proceso de equivocarse viene como esa tranquilidad, y ese miedo que yo tenía se fue disipando, se fue desapareciendo. Nos preparamos para llegar a la empresa, nos alineamos como equipo para llegar a la empresa, porque llegar al primer nivel organizacional de directivos es un reto inmenso. Pero internamente tuvimos una gran alineación, hicimos presentaciones con las empresas y ya llegamos nosotros solos. Para mí, algo que realmente ha cambiado mi forma de mirarme es ese miedo que tuve, que se desapareció cuando llegué a la primera reunión, ¿no? A esa reunión que tenemos con el líder, nuestro cliente, con el jefe, nuestro líder y nosotros coaches. Esa reunión tripartita, que se llama la reunión tripartita, fue una reunión realmente maravillosa, donde yo llegaba preparada, donde yo ya había escuchado mi voz interior y había dicho, bueno, yo ya sé por dónde es que voy, y poder contribuir a ese acuerdo entre un jefe y un subalterno es un reto inmenso, porque eso pasa en vivo, eso pasa ahí al frente de nosotros cuando el jefe dice, yo lo que quiero es esto, y el cliente nuestro dice, no, pero yo no me he dado cuenta que yo soy así, hasta que finalmente llegan a hacer un acuerdo. Qué reunión tan importante es la tripartita, es un aprendizaje mío. Qué importante es la tripartita para un proceso de coaching. Y yo siempre teniendo el respaldo de Gustavo, de María Pata, y sabiendo que si me equivoco, ellos me ayudaban y yo levantaba la mano, levanté la mano muchas veces, pero ese acuerdo quedó clarísimo. Ese acuerdo tripartito quedó clarísimo, que fue lo que le dio la luz a todo el proceso. Entonces yo digo, sí, tuve miedo y lo supe entender, lo supe mirar, lo supe abrazar y supe llegar al sitio donde realmente debía llegar.
hoy mi cliente está feliz, también uno, Gustavo dice una cosa que me pareció muy linda siempre, ¿no? Y es que a uno le llegan los clientes que le toca que le lleguen, ¿cierto? Uno no tiene un cliente distinto, entonces cuando uno se ve reflejado en el cliente y el cliente en uno, eso hace una conexión mágica y maravillosa. Y en el caso particular, pues mi cliente es una persona que está convencida de la importancia del proceso de coaching, no se pierde una cita, como decía María Pata, son personas muy ocupadas, unas agendas impresionantes, pero no importa dónde esté en el mundo, ahí hay conexión. Siempre se conecta y siempre hay un aprendizaje grandísimo y un disfrute. Entonces eso a mí me alimenta, me retroalimenta, yo lo llevo al equipo, aprendemos de esas experiencias y sí, también hay clientes que no son tan comprometidos, ¿no? Eso también pasa y como Gustavo nos insiste, nos insiste, nos insiste, es que de eso es de lo que hay que aprender. De eso es lo que, eso es vida real y eso hay que aprender. Entonces creo que este trabajo con líderes y este trabajo con organizaciones es de un crecimiento y coaching 5.0 es grandioso en esto, ¿no? No estamos solas. No estoy sola, yo nunca estoy sola, me la paso levantando la mano. María Pata, también yo celebro tu existencia, porque con esa agenda que tienes también, yo no sé cómo haces, pero siempre tienes 5 minutos para escucharme y yo para liberar mi miedo y mi logro y te llamo muchas veces, así que muchas gracias porque son, muchas gracias por esta gestar y Luis Melo tan maravilloso, Yu al lado de Luis. Esto es de un crecimiento personal increíble. Y como alguno dijo, creo que Gustavo, cada uno corre su propia carrera. Aquí eso no me dicen qué tengo que hacer, sino yo trato de correr y aprovechar, yo trato de no perderme de nada lo que me dan porque me está creciendo. No importa en el momento de la vida donde uno esté, uno está creciendo y uno siempre se está desafiando. Entonces yo estoy dichosa con este programa de líderes, que era tu pregunta, pero María Pata, creo que me extendí, perdón. Perfecto. Yo, mira, esto es realmente ni se prepara. Y esta respuesta es fantástica, ¿no? Porque no, para nada, ¿no? Esto es lo que es realmente lo que cada uno siente con el programa y lo que cada uno está experimentando y viviendo. Y al final es eso, es un equipo, somos un equipo y nadie se queda atrás, ¿no? Cada uno tiene su carrera, pero nadie se queda atrás. Entonces, Ay, pues bueno. muchas gracias, María Pata. A mí también me gustaría decir, los coaches tenemos algo, bueno, los coaches, los profesionales, las personas, los humanos, algo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Nos toca la puerta de vez en cuando, tienes las dudas y hay una persona, ¿no? Una persona puede ser con una autocrítica bastante grande, buscas una perfección, no te das cuenta que la estás buscando. Y esta pregunta a mí me gustaría hacérsela a María Eugenia. También eres parte del equipo de Coaching 5.0. Para ti, María Eugenia, no sé si te identificas con Sí. este tema, ¿cómo ha cambiado para ti tu visión sobre tu capacidad, tu propia capacidad para transformarte desde que te uniste al programa 5.0? Ok, entonces María Pata, antes de empezar, me gustaría compartir que mi corazón está con latido pareciendo una escuela de samba de Brasil. Entonces, porque mucho más allá de ser un webinar, es una celebración de este momento de nuestras vidas y puedo eh, decir gracias a la vida por tu existencia, María Pata, por conducir también este caminar en equipo, en grupo y también desde el acogimiento de cada persona que llega a este caminar, así como toda la equipe. Bien, yo escribí para responder esta cuestión, porque yo fico entre mi emoción, esta escuela de samba que fica, y también mi cuestión con el idioma, ¿sí? Entonces, para que yo pueda cumplir esta cosa más racional y más desde mi entrega, porque soy exactamente como tu pregunta. É quase como uma canção, complicada e perfeitinha. Você me apareceu, era tudo que eu queria. Mulher de fases. É uma canção de Brasil de los jóvenes. Pero é isto. De acordo com meu perfil, Polisher DG Index, tenho uma tendência a ser autocrítica, tenho miradas críticas.
Entonces, establezco unos estándares elevados a mí mismo y también para los demás. Mi suerte es que soy playmaker también, una inclinación que me ayuda a conseguir el equilibrio. Entonces, el índice GC es una métrica que mide el impacto real y potencial de cada persona y puede tener un puesto, equipo en organización. Me gustó mucho tener esta oportunidad con Gustavo Cárdenas, que es un ecologista de Index, porque esto fue como tirar una foto o estar delante de un espejo y tener la mirada de mí, de quién soy, de qué fui haciendo y construyendo por toda una vida. Entonces, ¿qué puedo decir en relación a esta pregunta? Que ahora estoy en paz, acepto mi voz y la comprendo desde la madurez. Entonces, creo que la autocrítica es un patrón, incluso muy común entre los coaches, y esto los que lleva a realizar una formación exhaustiva, una tras de otra, y a menudo, muchas veces, esto retrasa su entrada al mercado o incluso los paraliza también. Es algo que comparto también desde mi experiencia. Entonces, ¿qué observo? Que Coach 5.0 es una formación práctica, nos expone a quienes somos, nuestros recursos y lo que necesitamos desarrollar para entrar en el mercado y ofrecer nuestros servicios. Entonces, esta formación, como todos están viendo, incluye Luis Melo, un hombre que nos inspira con su entusiasmo, experiencia en ventas, desde las redes sociales, recursos y también comportamientos a serem desarrollados para que nosotros podamos promocionar nuestra oferta al mundo. Y luego está Gustavo Cárdenas, mi capitán, un líder generoso y firme, contundente en sus palabras, sanadoras e inspiradoras, que se basa en su profundo conocimiento y experiencia en coach y otras metodologías. ¿Cómo yo no iba a transformarme estando con ellos? Además, Coach 5.0 cuenta con un ecosistema y esto me gusta mucho porque soy una persona de interactuar, de compartir, de gostar de grupo, de comunidad, de las personas. Entonces, tenemos una comunidad fuerte con diversos espacios de aprendizajes y también la oportunidad de compartir el camino y el desarrollo con colegas de otras culturas y orígenes. Entonces, esto me encanta, porque es como estar en Brasilia, Brasil, y tener una interacción con personas de todo el mundo de habla hispana. Entonces, ¿sabes qué? Puedo afirmar que después de esta experiencia de Gestart on Life, tengo también obtenido resultados significativos en el mercado. O sea, ya tengo mis evidencias de mis avances, de una palabra que me gusta mucho en español, concretud, concretar. Entonces, hay palabras en español que suenan como una música en mis oídos. Entonces, esta es una de las razones por qué me metí en este mundo de habla hispana, porque el hablar y la cultura de Latinoamérica y de España tiene algo a ver con mi alma. Entonces, vienen las palabras, las expresiones, y esto viene como una canción en mi ser. Esto es. Qué bonito. Gracias. Empiezas con una canción, Maru, y acabas hablando de canciones. Me encanta cómo lo has encapsulado todo. Yo también, es precioso lo que estás diciendo. Yo también estoy aprendiendo mucho siendo española, viviendo en Inglaterra, de la cultura de Latinoamérica. Es una cultura impresionante y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Yo creo que esto no se ha preparado. Se habla del corazón, hemos hablado las tres del corazón.
Gracias, Gus. Gracias, Luis. Paso la palabra. Yo creo que esto realmente es testimonio y testamento de lo que estamos pasando en el programa 5.0. Gracias, equipo. Graças, Maria Pata, graças, Cláudia, Maria Eugênia, graças a todos. Chicos, queria aqui trazer a vocês um tema importante que pode sonar a vezes um pouco difícil para alguns, pero a vezes há que ter ambientes onde haja confiança para poder dizer aquilo que deve ser dito. E quando tu estás trabalhando em equipe e tu te sientes acompanhado, aquilo que tu dizes ao outro viene com amor. E o que digo aqui um pouco de Cláudia Ramírez, perdona-me, foi quando ela disse, mira, me sinto acompanhada. E aqui, chicos, não estamos querendo necessariamente vender o programa para vocês, a ideia é que vocês entendam que, independente do espaço que vocês estão desenvolvendo um projeto com um companheiro de trabalho, enfim, incluso um projeto, um sonho com uma pareja, com uma pessoa de tu família, é muito importante que ambos se sintam em capacidade de poder compartilhar aquilo que uno pensa. Não é certo? E o outro também tem que ter um aprendizagem de aceitação, que foi o que Maria Eugênia trajo aqui. O sentido da aceitação não solamente de como as pessoas falam, mas também de como me sinto com isso. E nesse momento, ao escutar as pessoas, quantas emoções não chegam a nós outros? Mira, eu tenho uma capacidade telepática e les vou dizer, há muitos pensamentos que chegam. E esses pensamentos podem ir desde um juízo hasta um sentimento de, será que isso é verdade? Ou de pronto, como que eu me poderia encarrar? Outros podem pensar, eu não me mereço. Não, isso não é para mim. E o que queremos falar aqui como coach é que nós outros temos que criar ambientes de confiança. Por quê, chicos? Antes de passar a palavra aqui para ser um outro círculo conversatório, quisiera muito invitar a las chicas que quando tragam suas experiências, mais que simplesmente falar de lo que le trajo de benefício o programa, pero tragam muito su dolor. Por quê? Porque tu eres tu própria audiência. Lo que Javier, lo que Aura, Olga, Francisco vai escutar aqui, de pronto, aquilo que tu has passado é o que eu estou passando. E também trazer nessa conversação, nesse conversatório, qual foi a solução? Por exemplo, o bom momento, chicos, que nós outros iniciamos nossa jornada hablando de algo muito sencillo. Que é ventas para ti? Para muitos de nós outros, as ventas é um conceito transaccional. Eu tenho que ofertar meu serviço, entregando uma proposta, negociando valores. Chicos, isso é de não sei de que década, isso já não é mais hoje em dia. A gente não compra simplesmente dessa maneira. Ao contrário, a maneira de como nós outros vendemos não tem que estar conectada a uma transação, senão conectado a uma hipótese que aquilo que tu estás escutando do outro, tu poderias ajudar ou não. E a partir do momento que tu te provocas a pequenas ações de exponer-se, e estar aqui é exponer-se, tu empeças a ver que aquilo que tu está sembrando, amanhã se converte em fruto. Pero observem que há etapas para todos. E quando nós outros iniciamos o trabalho de desbloquear o conceito de ventas, nós outros começamos a ponernos, a desafiar-nos a, por exemplo, este mês temos que fazer um evento, esse mês temos que ir a fazer um networking. Só que há conceitos que te impedem de fazer isso. Sabe por quê? Porque temos conceitos como vendedor pica-pedra, vendedor culebra, vendedor vende humo. Quantos conceitos negativos temos, não, dessa palavra? E pergunto a vocês, como que um coach poderá prosperar, e é um profissional que merece prosperar, quando ele está se dedicando e entregando-se de coração para ajudar outras pessoas, se ele não se expõe e se ele não vende? E vender inicia com esse processo de autoconhecimento.
Las ventas é um caminho de autoconhecimento. Chicos, basicamente, antes de passar a palavra para Maria Pata, existem 5 fatores que quisera levar a vocês acá para que vocês implementem seus ambientes de trabalho para um câmbio de mentalidade. Um câmbio de mentalidade não surge de la dia para la noite. Não, sabes que? Tu tens razão, Luiz. Ventas não é isso, ventas é servir. Vendas é ajudar a las pessoas que querem ser ajudadas. ¿Listo? Não, não está listo. Porque por debaixo de tu cerebro, dentro de tu cerebro, tu tens muitas memórias cognitivas, tu tens muitos registros que necessitam ser reconhecidos, que necessitam alguns ser ressignificados. E tu necessitas reemplaçar por outra coisa. Ou seja, um câmbio de mentalidade não surge del dia para a noite, nem para tu cliente, nem para ti como coach. Então, ok, tu estás ajudando a tu coach, quem está ajudando a ti mesmo? Então, os 5 fatores que levam um câmbio de mentalidade, chicos, basicamente são: primeiro, cambiar crenças, reconhecer crenças. Qual é a tua crença hacia, não sei, a las ventas, ou hacia ti mesmo? Muitas vezes nós outros temos crenças como, por exemplo, uma crença muito comum no mundo: eu não tenho tempo. Só que o pior é que uno vai instalando crenças heredadas de terceiros. Alguém te dijo, tu não eres bueno, e sabe o que tu dizes para ti mesmo em tu espejo? Eu não sou bueno. Então, há que fazer uma higienização nessas crenças. Segundo passo, ambiente. Se nós outros não criamos um ambiente de confiança, de acompanhamento, um ambiente onde tu te sintas amado, reconhecido, valorado, mesmo com tuas imperfeições, um ambiente onde não esteja organizado para ti, de modo com que nesse espaço tu logre ter a consciência e a concentração no que tu estás fazendo. Por exemplo, como que tu vas a estudar um ambiente com ruído? Luiz, a vezes toca. Ok, pero o que é o que tu vas a fazer? Tu tens que preparar tu ambiente. Preparar tu ambiente hace parte, é onde tu trabalhas, onde tu vas a dormir, onde tu vas a falar com as pessoas. O ambiente é o entorno. Estou falando da matéria, estou falando da energia desse espaço. Terceiro fator importante para que tu cuides, para que haja um câmbio de mentalidade. As pessoas las quais tu te relacionas. E aqui nem vou falar de las 5 pessoas promédio, tu eres o promédio de las 5 pessoas, nem vou falar disso. Eu simplesmente quero falar que as pessoas que tu estás todos os dias conectado, seja de maneira presencial ou à distância, de alguma maneira essas pessoas estão cambiando, intercambiando valores e crenças. Se tu queres ir a um nível mais grande, tu vas a quedar-se onde? Então, o espaço sumado com as pessoas te permite acelerar o processo de câmbio de crenças. E isso é fundamental que tu empeça a tomar consciência em tu entorno laboral, em tu entorno familiar. Eu tenho a meus filhos, nós outros temos 4 filhos, buscamos criar um ambiente saudável, ter uma casa arreglada, criar uma organização para que aquilo vá instalando na cabeça de los niños, para que quando cresçam tenham essa crença, para que de aí possam superar, porque os padres não são o techo. Os padres são o piso. E assim como líder, tu não eres o techo, tu eres o piso. Tu sempre como líder, não és aquele que tem que solamente ensinar através do exemplo. Hasta porque eu não sou exemplo para muitas coisas. Ao contrário, eu busco muitas vezes inspiração em los demás. E em meu caso, eu busco muito a inspiração em Jesus, que é quem eu creio. Agora, nós outros não somos exemplos para tudo, pero sim, somos seres humanos que queremos buscar a coerência, buscando a melhora contínua. Quarto fator para o câmbio de mentalidade, os hábitos. Entender que os hábitos que tu tienes colocados em tu dia a dia são os que formam, basicamente, tu personalidade e tu forma de pensar. E quando hablo de hábitos, chicos, hablo de rotinas, miren, olvidem se vocês creem que vão escutar aqui a alguém, um guru, que vai dizer que tu tens que ter os hábitos todos perfeitos. Não. Aqui estou falando da vida real. Eu estou dizendo em ter hábitos conscientes.
tu tienes uma intenção clara quando tu ingressas a la ducha, por exemplo, quando tu vas almoçar, quando tu vas falar com alguém, quando tu ingressas a uma reunião, quando tu vas a um trabalho, quando tu vas a uma reunião, ou simplesmente quando tu te vês, já cheguei. Sabes? É como acá em Colômbia, um dia eu escutei, Luiz, às vezes eu me corro um Transmilenio, que é um bus que vai de um lado a outro aqui da cidade, e quando veio, já chego nele trabalho, nem vi nada, eu descansei, eu dormi. E eu perguntei a essa pessoa, e depois que tu sales do Transmilenio, o que ha passado durante o dia? Ui, Luiz, nem me recuerdo. Não nos recordamos o que hicimos ayer. ¿Por quê? Porque não há uma intencionalidade em nossos hábitos. E o quinto fator que leva a um cambio de mentalidade, e quando falamos de cambio de mentalidade, falamos de todo. Estamos falando de micro resultados. É capaz que muitos de nós outros aqui, Patrícia, somos pessoas extremadamente competitivas. Outros aqui se sentem com uma certa medo de competir, inclusive. Então, preferem quedar-se em mais low profile, como chamamos. Pero sempre, de alguma maneira, a sociedade nos põe a preocupação, a atenção com os resultados. Qual é o resultado desse webinar? Se esta é tu preocupação, chicos, tu vas a ter uma palavrita chamada ansiedade. Ai, que é minha expectativa com respeito a lo que eu vou aprender aqui de Maria Pata, Luiz Melo? Basicamente, chicos, expectativa vem de afuera, a esperança vem de adentro. E ambas têm a mesma origem. Se chama esperar. Uma esperar de esperança, outra esperar de expectar. E o que quero trazer a vocês com esses 5 temas, e o quinto se chama microhábitos, é poder analisar tu vidas através de alguns indicadores. E o indicador não é uma obsessão, sabe, Fina? O micro resultado é simplesmente uma forma de agradecer o fruto que tu estás sembrando e saber se esse é o fruto efetivo no qual tu estás buscando. E se não é, sigamos adelante. Por que eu coloco isso antes de passar a palavra para Maria Pata, chicos? Porque muitas vezes nós outros queremos fazer cambios de mentalidade, queremos fazer cambio de resultados, pero creemos em magias. Chicos, milagros existem? Sim, existem. Só que em vez de esperar señales, se atula señal. Em vez de todos os dias estar pedindo a Deus ou pedindo a tus fuentes confiáveis uma señal que tu estás em um caminho certo, em vez de pedir, porque todas as vezes que tu pediste essa señal, sabe o que sucedeu? Tu recebiste a señal. E tu sigues passando décadas e mais décadas pedindo señales. Sabe o que tu coração está dizendo para ti? Para de pedir, seja a señal. Seja a señal para os demás. Nós usamos muito em nossa comunidade o símbolo da vela. A vela, de prender uma vela prendida, prende todas as outras. E é isso que queremos invitar, para que cada um de nós podamos ser a vela em la vida das pessoas, iniciando com sua própria vida. Por isso, chicos, invitá-los a exponer-se, a participar de um espaço onde tu se sinta acompanhado, significa entender que sempre estamos em constante cambio de mentalidade. Só que esse cambio não vem do dia para a noite, sino através, primeiramente, de cambio de crenças, ambientes, organizar ambientes, conectar com pessoas. Quarto, revisar tus hábitos, a intencionalidade de tu dia. E 5, evaluar, monitorear tus micro resultados. Osho, maestro espiritual, ele dizia algo que isso gravou em meu coração há muito tempo. Nada pode garantizar um resultado, pero aún assim sabemos que todos somos reflejos de nossas intenções. É certo, Maria Pata? Então, com isso te dejo a palavra para que sigamos aqui para compartilhar essas experiências. Así es, así es. Bueno, Luis, yo creo que nos has dejado con muchos pensamientos súper reflexivos. Y esto de cambio de mentalidad, flexibilidad, le voy a dar la vuelta ahora mismo a esto que nos traes, ¿no? Tenemos que cambiar un poquito la mentalidad y la flexibilidad. Has hablado de una vela, de cómo prender esa vela, encender esa vela. Yo quiero
yo quiero cambiar un poquito los esquemas y de esa vela encendida contagiar a otras velas apagadas que has dicho, ¿no? Que se vayan encendiendo. Entonces, a mí me parece que es importantísimo ahora mismo hablar de qué es el programa Coaching 5.0. Yo creo que es importante que abras la tapa, que nos lo cuentes como si fuera el primer día que nos lo contaste hace un tiempo, ¿no? Y empecemos y que todos empiecen a encender esa vela. Muy bien, chicos. Entonces, quero decirles aqui que a los que chegaram hasta acá, primeiro queria agradecer demasiado, vale? Com isso, o nosso objetivo aqui é apresentar a vocês uma forma de poder unirmos, ok? E agora queria pedir permisso a vocês para apresentar o programa de uma maneira muito honesta, muito humilde, para só não é para todos, seguramente, pero para os coaches que hoje desejam ter um espaço para poder compartilhar experiências. Não é somente aprender, também é compartilhar. Vale? Porque, como eu havia dito em princípio, chicos, eu creio que todos estamos um pouco cansados de mais conhecimento. O conhecimento é importante, sim, pero como transformar esse conhecimento em prática? Então, se vocês me permitem, chicos, eu les vou a falar que esse programa ele está bajo as principais 6 barreiras de los coaches. Primeiro medo, ou primeiro bloqueio que alguns profissionais de coaching nos han mostrado e nós outros tratamos de ajudar-los, é o medo a praticar e a falta de experiência, que é um pouco de lo que as chicas já han hablado aqui. Se quedam muitas vezes na teoria, certo? Por medo, não saber ou medo de equivocar-se. Maria Eugênia falou isso, e eu creio que isso é um dos fatores que nos impide muitas vezes, incluso de vendernos. O problema não é a venda, o problema é que tu não confia em ti mesmo. O segundo impostor, que falamos também da síndrome do impostor, é aquele de não sentir-se suficientemente preparado, ou quando te pones em espaço, tu te compara com o outro. Estamos falando aqui de autoestima, e aí é onde vem a aceitação e a autovaloração. E isso requer um ambiente de amor, um ambiente de compaixão, um ambiente de carinho e empatia. E nesse ambiente também necessitamos de ferramentas para trabalhar essa parte interior. Terceiro aspecto é a parte de estruturação das classes, das sessões. Às vezes, e isso já sucedeu comigo em algum momento, quando eu iniciava as sessões de coaching, pero ao final, às vezes o cliente passava o tempo e não acabava a hora que queria. E aí, quando veia, as coisas estavam com muitos huecos. E isso me generava também uma ansiedade. Ou seja, se necessita ter, de alguma maneira, uma claridade de como estruturar e conduzir para cerrar efetivamente as sessões. Hasta que quando tu cierre, assim como um caderno, tu lo cierra e tu lo espera para a outra sessão com as atividades muito aclaradas. E que é o que salgo de aí, que aprendi e com que salgo de aí para a próxima sessão. A quarta barreira mais frequente com os profissionais de coaching é falar de isso aqui, ó, plata. Muitas vezes nem tocamos nisso. Mas bem, sabe o que eu hago, Luiz? Eu hago tudo grátis. Sabe por quê? Não é porque me gusta ajudar. Não te gusta ajudar. É que tu estás com alguma dificuldade de pronto de poder falar, de lidiar com o tema de quanto custa tu trabalho, como eu posso precificar meu trabalho, como eu posso valorá-lo, como que eu posso apresentá-lo para o mercado e reconhecer que esse sentimento de rechaço ele vai diminuindo à medida que eu vou reconhecendo isso dentro de mim. O quinto obstáculo que temos como coach é o tema da identidade pouco definida. A los que estão aqui pergunto, quantos a tu entorno sabem que tu eres coach? Ok, todos? Quantos das pessoas que tu conhece, que são tus companheiros, amigos, já han tenido alguma oportunidade de ver tu em ação? Como, por exemplo, em um evento? Ou será que aquilo que tu haces não impacta a vida de tus amigos, de tus entornos? Claro que sim. Muitas vezes, as pessoas em nosso entorno, que são as mais íntimas, não têm intimidade com isso. Sabe por quê? Porque há uma dificuldade com sua identidade. Então, isso é um fator importantíssimo para a prosperidade de um profissional de coaching. E, por fim, e não menos importante, a dificuldade para conseguir clientes, para lograr transformar esse networking em negócios.
Y para isso, a primeira coisa que uno tem que fazer é deixar de ser dependentes solamente de referidos. Como se hace referidos? A través de um bom trabalho. Só que tu tienes que sempre criar uma máquina ativa de estar sempre aparecendo como uma vela para que outras pessoas se sintam iluminadas. Muito bem. Chicos, esse trabalho que nós estamos falando, ele acontece da seguinte maneira. Permita-me aqui que eu vou compartilhar a pantalla e poder apresentar a vocês como isso funciona. Miren, nós temos todos os jueves, de las 8 hasta las 10 de la mañana, isso é uma nova proposta que estamos colocando no mercado, antes era 1 hora, para incluso os que estão aqui, vão começar a ter uma nova perspectiva, queremos aumentar esse tempo, para que nós tenhamos mais rendimento em nosso trabalho, seria de las 8 hasta las 10 de Colômbia, aí eu pido aqui para que os que estão em outros países, em México, eu creio que há uma diferença de horário também, que coloquem no chat, vale? Em Colômbia, de las 8 hasta las 10 da manhã, ok, e que nós temos? Todos os jueves, sendo que, de maneira intercalada, nós temos uma sessão enfocada em estruturação de coaching, em supervisão de coaching, em mentoria de coaching, e depois temos de vendas e marca personal. Qual é o objetivo dessas sessões, chicos? Basicamente, através de um espaço de compartilhar experiências e de poder trazer, através de um mentor, em meu caso, eu hago as mentorias de vendas e marca personal. No caso de Gustavo, ele faz a parte de estruturação de coaching, supervisão de las sessões de coaching. Nós nos vamos apoiando. Só que o mais chévere de isso não são os encontros em si. Eu les confesso que o mais bonito disso é a criação de las comunidades dentro dessa comunidade, onde as pessoas, como digo aqui, Cláudia Jiménez, em seu momento, dijo, mira, é muito bueno saber que eu tenho pessoas a quem me apoiar. Então, sumado a isso, temos também a supervisão das práticas. E para tentar aqui dar um pouco de cierre a esse paquete que quero mostrar a vocês, chicos, nós temos dentro desse processo um tema de ajudar as pessoas a aprender de maneira acompanhadas e na prática. Como é isso, Luiz? Nós nesse momento, temos empresas, as quais Life Academy, como uma escola que trabalha em vários países da Latinoamérica, nós invitamos muitas empresas para que possam acceder a nossos coaches. E hoje, parte das pessoas que vocês escutaram e outras mais que vocês não escutaram hoje são coaches dessas empresas, de los profissionais dessas empresas. E através dessas sessões são acompanhadas através de Gustavo para que podamos ir construindo intimidade com a empresa e de aí poder convertir em negócios monetizados. Empresas, para dar alguns exemplos, uma empresa chamada o Grupo Invesa, que é um dos grupos mais grandes de Honduras, dueños de canal de televisão, de grupos concessionários, etc. Hoje nós fazemos parte de todos os líderes de um dos grupos da empresa. Também aportamos junto à Honda em Colômbia, tanto a parte de pós-venda como a parte de autos. Certo? Também estamos em outras empresas em Barranquilla, em La Costa, da marca Toyota. Temos, enfim, agora vamos entrar com umas 3 empresas este mês, porque as empresas estão sentindo a necessidade e vendo a oportunidade de conhecer um trabalho de coach de uma maneira alinhada à visão da empresa, às necessidades individuais e através de uma metodologia própria que dentro do Coaching 5.0 nós desenvolvemos. Adicional a ter todos os jueves esses encontros, essa supervisão das práticas e acceder a essas empresas associadas, chicos, nós também damos acesso a uma plataforma. E para quê? Para que tu, se acaso tu não puedas participar do encontro, ao menos, ingressa na plataforma para ter acesso a todos os conteúdos. E esses conteúdos se quedam aí gravados, não somente os conteúdos online, em vivo, sino outras classes extras, que eu, inclusive, he entregado muitíssimo allí, pensando, por exemplo, como criar alianças poderosas e gana-gana. Como fazer com que tu puedas construir uma aliança contra a pessoa. E para concluir,
todos ustedes que estão participando do programa Acelerador 5.0, Coach 5.0, tu vas a ter um processo de evaluações. E para que essas evaluações? Para poder preparar-te para acceder a estas empresas. E um dos requisitos para participar dessas empresas é justamente passar por algumas atividades para que tu te sintas preparado e para que podamos manter o nível mais arriba, fazer com que tu te sintas em confiança. Chicos, nesse momento nós estamos fazendo o lançamento desse programa aqui com alguns cambios para que se adequem a tu calendário, a tu rotina de trabalho. E o valor, nós temos 3 planos. A los que querem participar desse programa, temos 3 planos. Basicamente, a diferença é que o plano de 3 meses, ele é um valor mais econômico. Aqueles que solamente querem ingressar a las classes em vivo a los jueves. E está bem. De las 8 hasta las 10 de la manhã, horário Colômbia. Muito bem. E esse é o valor durante 3 meses. Agora, se tu queres participar de todo o que eu acabo de dizer, incluso postular-se a ser um coach de las empresas que nós invitamos para poder conhecer a ustedes, aqui les invito para acceder a um dos planos. Ou tu podes ingressar a um plano de 6 meses ou um plano de 12 meses. Luiz, qual é a diferença? A diferença é que para as pessoas que participam durante 12 meses, o valor é mais econômico e me parece justo. Não é certo? Então, chicos, nós queremos aqui dar a ustedes esse acesso, a los que querem nesse momento, agora também, abrir esse espaço também para perguntas, para que ustedes se sintam cômodos para poder reflexionar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida en ese momento? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para poder fortalecer essa minha caminhada como um profissional de coach? Esse é o processo, chicos. E nesse momento, a hora queria abrir aqui para Gustavo, para Maria Pata, para que, digamos, podemos aqui começar a poner um pouquinho de pronto as perguntas que temos, ou inclusive aquilo que llevo, ou inclusive para os novos que estão aqui, qual é tu dificuldade hoje? E que é o que tu busca hoje como profissional de coach? A ver se nós outros podemos aportar. Antes de dar la palabra a Gustavo, me gustaría decir que hay una pregunta muy importante en el chat que hemos recibido de Silvia. Si se necesita una certificación para entrar en este programa, una certificación como coach. Bueno, dar las gracias a vosotros, Luis, Gustavo, Ju, etcétera. Entonces, la pregunta es si se necesita una certificación. Gustavo, te paso esa pregunta y te paso también la palabra, evidentemente. Gracias, María. Gracias, Luis. Voy a recoger un poquito aquí lo que hemos hablado en estos minutos de qué es lo que estamos haciendo y por qué esto es totalmente diferente. Y con esa claridad, lo que estamos haciendo aquí es totalmente diferente a lo que ustedes pueden encontrar hoy en día en el mundo del coaching, ¿vale? Hablamos primero de que no es una formación de coaching, necesitamos coaches y ahí contesto la pregunta de Silvia. Estamos haciendo un doble trabajo. Una parte de la que no hemos hablado hoy es que dentro de lo que estamos haciendo como aceleradora de coaches, estamos yendo a las organizaciones y les estamos enseñando a utilizar el coaching y eso es importantísimo, ¿vale? Porque muchas de las trabas que tenemos los coaches es que el mercado hoy está confundido con lo que hace el coaching, para qué sirve el coaching y a través de este circuito que estamos creando, de esta aceleradora donde cogemos coaches y les creamos unos espacios de aprendizaje, de aprendizaje que es más de aprendizajes de aterrizar conocimientos, de generarles confianza. Estos coaches van a una empresa con toda una estructura de coaching para generar impacto en una organización, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos que suceda allí a futuro? Es un semillero para esa organización, porque nuestra apuesta es a que una vez que la organización aprendió a utilizar coaching, lo siga contratando y por regla de 3 esperamos que a los que contraten sean a los coaches que nosotros pusimos a que les enseñaran qué es coaching. ¿Se entiende? Entonces, a futuro lo que esperamos que pase con este proyecto, esto es importantísimo, es que esto se convierte en un broker para ustedes. Van a la organización, si se hace un buen trabajo, la organización va a continuar contratando coaching
como lo hace cualquier empresa hoy en el mundo. Cualquier empresa grande hoy en el mundo tiene coaching. Hay una banda media, pymes y de organizaciones que todavía están entrando al mundo y se han encontrado en la confusión en la que estamos. Entonces, parte del trabajo nuestro es evangelizar. ¿Vale? Evangelizar a los líderes para que entiendan el sentido que tiene el coaching. Bien, entonces es un círculo completo. Y al final, lo que nosotros esperamos que suceda es que si la empresa, Luis comentó el nombre de varias empresas y organizaciones, es que esas empresas contraten coaching y los coaches que deben contratar son a esos que fueron, y es decir, es generarles ingresos a ustedes, que esto es importante, ¿vale? Hacemos parte, estamos generando y estamos construyendo equipos de coaches para que vayan a las organizaciones y a futuro y el mediano plazo que podamos estar hablando de que los coaches que estuvieron en Inbesa cumplen su ciclo, los que no saben y los que lo saben, lo recuerdo. Normalmente una organización cada 3 años cambia de consultores en temas de desarrollo humano. Cuando somos coaches, y es algo que a veces nos cuesta entender como emprendedores, nosotros nunca vamos a tener un coach, un cliente eterno, ¿vale? Pero en este sistema sí. ¿Por qué? Porque si yo hice un buen trabajo en Inbesa y nos aseguramos de que hay un buen trabajo porque tenemos el soporte de supervisión, mentoría, de la experiencia de otros colegas, ¿vale? Esa organización va a obtener resultados, va a querer trabajar coaching. La primera línea de contratación van a ser esos coaching que estuvieron allí. En algún momento esos se van a desgastar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, los que estaban en Onda pasan a Inbesa, los de Inbesa pasan a Onda y vamos a empezar a crear un circuito, ¿va? Todas las empresas cambian de consultores, pero siguen usando coaching. Y entonces, entendiendo eso, lo que les estamos ofreciendo es dejar de estar buscando en el mercado coaches cada cierto tiempo, sino hablar con una organización que les va a decir, listo, ya, y Luis, Gus, ya esta parte de coaching me gustaría cambiarlos. Perfecto, no pasa absolutamente nada, es la dinámica de mercado. Y aquí hay otro entrenamiento que estamos haciendo con los coaches que están aquí y que estamos empezando a entender, estamos entendiendo muchas cosas con este modelo, pero les decía, lo estamos co-creando, y es la figura del líder coach. ¿Que es el líder coach? No el de la organización, el nuestro. Cada equipo de coaches, porque vamos a la organización en equipo, no vas tú solo a una organización a ver cómo resuelves, no, va a un equipo, va a ir con un líder. ¿El líder de dónde sale? De la misma gente de 5.0, obviamente sostenido por todos nosotros, pero estamos entrenando gente para que lidere equipos de coaches en las empresas, ¿vale? Si el día de mañana quieren salir a formar sus consultoras, van a tener la experiencia de tener de poder manejar un líder de una organización y hacer todo este circuito, pero lo que queremos es que sigan trabajando con nosotros en esto y reentrenándose, que es el otro tema, por eso el tema de los jueves. La idea aquí es acompañarlos en su evolución. Van a pasar cosas haciendo coaching. La idea no es que porque hiciste de pronto en algún momento no te fue tan bien, y entonces te vamos a sacar del circuito y se acabó. No, no. Lo que va a pasar es que vamos a ayudarte a que fortalezcas eso que descubriste en esa empresa y te ayudamos a descubrirlo, y aquí se necesita mucho compromiso de la gente que está aquí. Y aquí digo algo, esto no es para todos los coaches, es para los que realmente quieren pasar de tener un hobby costoso a tener una profesión real. ¿Va? ¿Por qué? Porque aquí no garantizamos, aquí estamos hablando, y quiero bajarle un poco el tema con mucho respeto, desde la emoción muy chévere, pero cuando estamos haciendo el trabajo vamos a encontrar con cosas no tan chéveres, y ese es el mundo real. Y aprender a entender que tengo un equipo que me respalda, que no estoy solo, eso es lo distinto que tenemos y que estamos ofreciéndoles a la comunidad de coaches. Aprender a trabajar en equipo, que es una de las grandes falencias en los coaches. A pesar de que es lo que más nos entrenan, que conversaciones y trabajo en equipo, pero entre nosotros el colegaje casi termina siendo cero. Nosotros rompemos el paradigma y vamos. Y desde esta generosidad de Luis, porque pocas, y creo que ninguno, yo en lo que llevo trabajando en coaching, y los que conocen mi experiencia y mi carrera, saben que me puedo hablar con coaches de todo el mundo y de todos los niveles. Yo jamás he visto a alguien que te diga, mira, aquí están mis clientes y confío en ustedes para que hagamos un buen trabajo. Aquí sí lo estamos haciendo de la mano de Luis. Las empresas son en este momento nuestras. Ustedes van a practicar con clientes nuestros, ¿vale? Y eso es único en el mercado. Único.
Y ustedes van a tener la oportunidad de empresas reales, con situaciones reales, ganar la confianza que no te dan en ninguna formación. Por eso esto no es una formación, es una aceleradora para coaches. Y lo primero que necesitamos es gente que quiera, que sean coaches que quieran realmente evolucionar como coaches. Quienes quieran quedarse criticando y hablando y en el mundo de las excusas, por favor, ese es el momento de retirarse de esta charla. El que quiera ir más allá, el que quiera desafiarse, el que quiera enfrentarse a a esa vocecita, a ese ego que no nos deja avanzar, a ese miedo, este es el lugar. Aquí está. El que quiera vivir en el mundo de las excusas y que quiera ver, a ver si me va, a ver si puedo, aquí es el momento de salirse de esta conversación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con gente que realmente necesita coaching. No necesita gente que quiera probar a ver si no. Estamos en un circuito donde todos estamos ganando, donde estamos aportando, donde estamos creciendo, donde nos estamos acompañando para salir del excusismo, de, ay, es que lo otro, que el mercado está competido, que es que eso lo dejamos en la puerta de 5-0. Aquí estamos para apoyarnos, para soportarnos cuando nos caigamos, porque nos vamos a caer todos, desde Luis, Gus, yo, nos vamos a caer todos porque en algún momento pasan cosas, ¿va? Pero es lo que estamos construyendo, un entorno donde yo pueda tener la confianza de caerme y saber que me están sosteniendo, que me fue mal con un cliente, que me fue mal con un proceso y aquí hay gente que me está sosteniendo. Eso es lo que estamos haciendo distinto, eso es lo que vamos, esa es la promesa nuestra para ustedes, sostenerlos en esa evolución que cada quien elija. Gus, ¿Tenía la sabes mano que levantada? Dime. sim, não, eu quisera solamente pedir aqui às pessoas novas que estão acá, a Cláudia, que é nova, a Adriana, não la conhecia, aqui la veio, a Vero, a Luz, a Carlos, a Gonçalo, enfim, a los demás. Eu quisera escuchar de alguno de ustedes, por favor, com dois objetivos. Primeiro, para que tu te exponga acá e verifique o quanto tu estás disposta a, a entregar-se hacia tu propósito. Porque propósito se entrega é vanidade. Não é certo? Eu pongo aqui também a segunda coisa. Aquilo que tu tens de dificuldade hoje, qual é? Qual é a tua dificuldade? Levanta a mão, hoje como coach, qual é de pronto a ajuda que tu necessitas, que tu crees que te ajudarem nisso? Isso poderia como desbloquear e poderia prosperar e conectar-se aún mais com esse propósito. Perdón. Quem aqui poderia falar? Quem poderia compartilhar desde sua experiência? Aí, mira, Vero está aqui aún? Sí. Vero, ¿tú no quieres hablar con nosotros, Vero? Y tenía una pregunta también para el equipo. Sí, dale, Ok, Vero. Vero. Sí, gracias. Buenos días a todos. Oiga, pues me encanta esta iniciativa porque finalmente yo soy convencida de que cuando doy, recibo. No tengo que esperarme a tener para poder dar. Y en esa línea, pues, o sea, esta parte colaborativa es como todos crecemos. No puedo decir, es que es mi competencia, ¿no? Pues inclusive la competencia, por así llamarla, podemos hacer cosas en conjunto porque él hace algo mejor que yo o yo algo mejor que él. Y en esta línea, bueno, pues me encanta. Yo soy coach, me certifiqué hace 3 años y la verdad es que yo he trabajado prácticamente con unos a unos con personas más de vida. Sin embargo, ahorita pues sí estoy por todas las formaciones, justo como decías, ¿no? Que sigo estudiando, que sigo estudiando y que sigo estudiando y ya, es momento de dar la vuelta y de compartir todo este aprendizaje. Entonces, estoy volteando hacia las empresas también para talleres, dinámicas, etcétera. Y pues el coaching, pues al final es parte también de un proceso en el que se puede aportar. Y creo que esta es una forma muy maravillosa de poderlo hacer, porque al final creo que todos, en mi familia tenemos una empresa y sí vamos a las empresas, pero damos un servicio de archivo, de digitalización, etcétera, ¿no? Pero pues es un servicio diferente. Y hoy mi propósito de vida justo es compartir lo que yo puedo
hacer desde la parte de conciencia, etcétera. Y creo que esta es una posibilidad maravillosa. Entonces, básicamente mi pregunta era, bueno, pues desde su experiencia, porque yo todavía no la tengo en las empresas en esta línea, ¿no? Sí, sí en la otra, pero en esta no. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda de que se empiece a dar este proceso? Evidentemente, si somos de diferentes países, lo hacemos en línea, pero también, cómo yo puedo colaborar con eso, porque tengo, pues, contactos en empresas importantes acá. ¿Y cómo se hace? Entonces, sí me gustaría muchísimo ver otra sesión, pues, para ver la dinámica y ver también cómo me acomodo, ¿no? Porque en temas de horarios. Y creo que puede ser muy interesante, pues, el poder compartir y el seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Qué lindo. Não sei se Gus, tu queres contestar a Vero. Eu tenho solamente um ponto para contestar a Vero. Em seguida, eu creio que é o principal, que é contigo aqui. Vero, tu hablaste algo muito bonito, que é poder, mais allá de aprender, também é compartilhar. E se nota em tu tono essa generosidade que tu tens. E também nós outros criamos. Tudo aquilo que nós outros damos, nós outros recebemos. Isso é algo matemático, incluso. De pronto, o tema do tempo é importante solamente considerar que cada um está em um momento de vida. E de pronto, e aí Gustavo nos vai ajudar a contestar isso, as próprias sessões te vai ajudando a acomodar-se nesse processo. E esse processo é muito individual também. Por exemplo, para poder prosperar dentro dessa profissão, tu não necessita de tempo, tu pode prosperar a partir de agora. Tu pode sair de esta sessão, Vero, e não necessitar del coach 5.0. Imagínate, basta uno simplesmente sacar aquela mochila llena de coisas que dizem para tu cerebro, eu não puedo, eu não quero, eu tenho medo. Solo que el hecho es que no hay magias. Entonces ahí viene el ambiente donde nosotros juntos vamos nos acomodando y viendo uno en el otro para poder prosperar. Gus. Yo te voy a contestar con la respuesta que menos me gustaba que me dieran. Depende. Y coincido diciendo Luis, ¿vale? Porque si tú me dices, y escuché varias cosas en lo que tú dijiste, que tienes varias empresas, quiere decir que mañana, hoy mismo podríamos estar vendiendo lo que hacemos, porque vuelvo y te digo, nosotros trabajamos ya con coaches profesionales. Lo que estamos aquí fomentando es el trabajo en equipo entre coaches. Una cosa es ir a una empresa solo a vender como a muchos coaches aquí con la propuesta debajo del brazo y que nadie me la vea y que nadie me quite el cliente, y es una forma de trabajar. Y bueno, allá están peleados en la selva y hay una cantidad de coaches haciendo fila en las empresas para ver si les contratan la propuestica. Otra es ir aquí a lo grande, y a lo grande es, mire, yo tengo un ecosistema de coaches, tengo una comunidad, porque esta comunidad no es de Luis ni Gustavo, es de los que estamos aquí. Y entonces tú tienes una empresa, nosotros lo que acompañamos es para que esa empresa tuya vaya a tener el mejor de los servicios y logre lo que quiera. ¿Cómo? Con todo el talento humano que tiene Gestar. Entonces, vamos a una organización, ven, escuchamos la organización. ¿A quién necesita? Puede que la organización necesite a María Pata, necesite a Claudia Ramírez, necesite a Patricia Galarza, necesite a Vicky. Lo que necesite la empresa, no lo que nosotros individualmente podamos ofrecer en el egoísmo, o en la escasez, ¿no? Tú necesitas, te vamos a traer los coaches que tú necesitas, la metodología que tú necesitas dentro de una estructura, que es lo que nosotros estamos entrenando, tener una estructura dentro de una organización, dentro del estilo de cada quien, porque para nosotros es valioso que cada quien desarrolle su propio estilo dentro de una estructura, porque hay que tenerlo. Pues, si mañana me dices, Gus, tengo 3 empresas, Luis y Gus van allá, les mostramos el modelo, las escuchamos, qué es lo que nos interesa en la organización, escucharlas, y de acuerdo a lo que escuchemos, van a tener la propuesta de lo que necesiten dentro de todo el talento humano que tenemos. Esa es nuestra promesa. Entrar a un equipo donde eso es liderazgo compartido. Sí, nosotros facilitamos los espacios, yo facilito una parte de profundización en coaching,
Luis facilita la parte de ventas de marca personal, que son los dos pilares del inicio de una buena carrera profesional. Y con esto el cielo es el infinito, ¿no? Es infinito. Porque no tenemos límite, porque entre más coaches tengamos, la idea es que cada uno de ustedes tenga un equipo de coaching al final del día, que tú puedas ir a las empresas que tienes con tu equipo de coaches gestar. Y en el modelo que tú quieras, Gus, no me interesa liderar un equipo, pero me gustaría que ok, listo, entonces nosotros organizamos el equipo y lo llevamos. Gus, yo quiero liderar el equipo, perfecto. Gus, todavía no quiero liderarlo, pero quiero estar parte. Ok, desde el lugar que tú quieras, en el momento que te encuentres dentro de esta comunidad, a la velocidad que tú quieras. Pero mañana, hoy mismo podemos estar vendiendo si tienes los contactos. Dentro del esquema nuestro, habría que hacer el proceso de evangelización dentro de la empresa y una vez termine, si hicimos un buen trabajo, nos contratará. Eso puede demorar 2, 3 meses, 3 meses y medio, dependiendo. Eso no lo controlamos porque es el mundo real. Si las evangelizaciones pueden durar 2 meses, otras pueden irse un poquito más, ¿va? Muy bien, Vero. No sé si Gracias. contesté con eso, Vero, tu pregunta o tienes alguna otra duda. Está bien. No, es todo. Gracias. Y yo cerraría con esto, Luis. Es dejar de hablar de coaching para hacer coaching, nuestra promesa. Ok. Solamente queria escuchar a Luz Quejet, que levantou a manito. Luz, por favor, y ahí con eso concluimos. Sí, es que pedían, bueno, nos sugirieron quién quiere hablar de cuál es la experiencia. Mira, hay algo muy importante que dice Gus y es pasar de tener un hobby costoso a tener una profesión real. Y creo que ese es el 5.0, esa premisa la cumple. En mi caso, con esta experiencia que nos da de ir a una compañía a hacer coaching real y en especial tener una cocina, como es ese grupo que armamos de estas coaches que estamos en esa práctica para compartir nuestras experiencias, eso es algo que no vas a encontrar en otros lugares, hablando desde esa parte. La otra es que también entras a una comunidad donde tú pasas de ese temor a exponerte, a esa seguridad de presumirte, porque para eso es que tenemos estas certificaciones y demás. Y si tú, y también Luis y el 5.0 tienen varios profesionales que nos pueden acompañar. En mi caso, además me estoy dejando acompañar de alguien que está construyéndome, ayudándome a construir mi identidad. Porque no se trata de presumirme de cualquier manera, no, desde qué lugar también lo quiero hacer. Y este 5.0 pues tiene esas sesiones importantes donde nos permiten ir más allá de la coach y de la profesional que yo quiero traer al mercado. Agradecerles y a quien pueda subirse, les aseguro que no se van a arrepentir. Muchas bueno. gracias, Luz. Qué lindo, qué lindo. María Pata. Yo quería decir algo rapidito. Mientras Yu seguramente va a poner cómo contactarnos, cómo ponerse en contacto si quieren más información, etcétera. Mientras hay más preguntas del equipo, de la gente que no está tomando parte del Coaching 5.0, quizá hay un aporte de algunas compañeras, ¿no? Si lo podemos hacer en 20 segundos, si os propongo la pregunta de 20 segundos, porque sé que andamos con el tiempo bastante apretadito, ¿cómo os ha cambiado o qué os aporta? ¿Por qué les aconsejaríais a alguien el apuntarse al Coaching 5.0? Del equipo, ¿quién puede empezar a contestar? ¿Cómo os ha cambiado? ¿Alguien que no haya hablado del equipo? ¿Fina? Sí. Sí. Rapidito, 20 segundos para poder... Uy, te escapaste. Bueno, la verdad es que yo no me imaginaba que me podía cambiar la perspectiva de lo que era el compartir, el aprender, todo el trabajo que aquí se nos está dando, se nos está enseñando, todo lo que estamos aprendiendo y de todo cómo está organizado, esas prácticas en empresas, o sea, se nos facilitan una serie de herramientas que sí que es cierto y ahí se ha dicho en varias ocasiones,
que no está visto en ningún otro lugar. Entonces, yo la verdad he invitado a alguna persona aquí hoy a venir. Creo que alguien ha venido y que es coach, que os animaréis y que no es tan grande el costo de, de esta formación por todo lo que se está dando, no tiene precio, la verdad. Es un crecimiento Gracias. bastante importante, sí, es un crecimiento que se recibe constantemente semana por semana. Si lo traduces por semana, si lo traduces por mes, es un costo bastante pequeño, absolutamente. ¿Alguien más que les gustaría ofrecer a otros? ¿Por qué se pueden beneficiar de este programa así cortito? Cindy. Yo estoy recién agregada, pero sí le veo mucho el potencial a esto, sobre todo porque en mi caso yo estoy decidida a crecer en el coaching. Y estos son oportunidades que no se dan. El tema de pulir ciertos aspectos de coaching que pues no somos perfectos, pero estamos en ese proceso de mejorar para nosotros mismos y para poder dar algo. Y el tema de la experiencia, que en ningún lado, o sea, a lo mucho en una carrera profesional, cuando uno está haciendo las prácticas, le dicen a uno, acá vas a tener esta oportunidad de crecer. Y en coaching esto no se ha dado. Esto es como para mí la primera vez que veo como una oportunidad de crecer en diferentes aspectos, de hacer algo realmente serio y de compromiso y el apoyo. Yo desde gestar, desde que he estado antes, sí siento ese apoyo de comunidad de los coaches. He podido hacer otras cosas con otros coaches que pues lamentablemente no están acá, pero que es muy bonito uno poder tener esta comunidad para crecer y crecer en conjunto. Acá estamos Qué para bueno. crecer. Yo hasta ahorita estoy viéndome las otras clases, he venido aprovechando, como entendiendo un poquito la plataforma, pero todo el contenido es muy valioso y es una oportunidad para avanzar. Entonces, pues ánimo, ánimo sobre todo si tenemos un objetivo, esto es una oportunidad. Qué bueno, fantástico. Esto sí que es importante, sobre todo como has dicho Cindy, te acabas de agregar, has estado haciendo coaching ejecutivo también, entonces es algo que es práctico, que aquí, y además nadie se queda atrás, nadie se queda atrás, todos empujamos a todos. ¿Hay alguien más del equipo? Patricia Jiménez, ¿te gustaría añadir algo también, por favor? Sí, claro. Bueno, agradecerles a ustedes, a Gustavo, a Luis, a Yu, a ti, María Pata, que de verdad es una comunidad que para mí tiene alma. Así de defino. Yo encuentro que aquí tenemos gente, o sea, somos coaches que estamos iniciando, coaches que tenemos trayectoria, coaches, pero que lo transversal es que todos estamos en búsqueda de algo. Y en mi caso, esa búsqueda la encontré aquí. Esa es la verdad. O sea, hay mucho inversión en esta carrera, porque es una inversión que uno hace en diferentes certificaciones. Y siempre a veces uno dice, pero falta más y falta más y falta más. Y la esencia para mí es, ¿qué me falta para conectar y ser propuesta para lo que el mundo necesita? Y esa respuesta la encuentro acá. No solamente es la parte emocional que de repente nos une con la comunidad, con la sociedad o el mundo, sino la parte numérica, la parte dura que a veces no queremos ver, pero que necesitamos aterrizar si queremos hacer de esto nuestra carrera o abrazarnos, vivir de ello. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Patricia. Nos quedan dos coaches también importantes que no han dicho nada. No sé si quieren abrir micrófono y contribuir de lo que es el programa. No sé si pueden o no pueden. Me estoy hablando a Patricia Galarza, estoy hablando a Vicky. No sé si es posible o no. Muy bien. Patricia, adelante. Sí, no sé si me escuchan bien porque tengo muy mala conexión, pero traer que lo poderoso de la comunidad para mí es que estamos entre pares, somos colegas y buscamos el profesionalismo de todos. Primero destaco eso y después destaco el entrenamiento
el entrenamiento del músculo, entrenar el músculo, como dice Gustavo, y que es tan duro el entrenamiento que la guerra es el placer, así que es la diversión. Así que los animo para crecer en comunidad, que, o sea, solos avanzamos, ¿no? Pero juntos avanzamos y llegamos más lejos. Qué bonito. Gracias, Patricia. Vicky, y acabamos también luego con Olga, que me había quedado con Olga también. Gracias. Pues nada, yo me acuerdo cuando Luis me preguntó en una clase, nos preguntó en una clase, ¿cuál es tu relación con las ventas? ¿O qué relación quieren tener con las ventas? Y yo le contesté, ninguna. No quiero tener ninguna relación con las ventas. Y en esa posición estaba, y realmente lo que Gustavo y Luis están haciendo es mostrarme como esa, primero, resistencia mía a ofrecer mis servicios, pero en realidad la palabra mágica acá es servicio, ¿no? La venta no es una venta en sí de un intercambio, sino es un servicio que se da en realidad con amor a las personas que nos rodean, ¿no? Y ese creo que es el espíritu que nos llevó al mundo del coaching. A mí me faltaba asociar esa vocación mía de acompañar a las personas desde el coaching con esta cosa que me parecía un monstruo, la venta. Pero la venta es parte del servicio, y eso es algo que yo aprendí en este grupo, en esta comunidad, en esta gran familia. Creo que este programa no es un programa de estudios, no es un programa de ventas, no es un programa de coaching, es una gran familia de personas que queremos ayudar a que el mundo esté mejor como profesionales y crecer como profesionales. Así que bueno, mi agradecimiento, para mí es un privilegio estar aquí, y ojalá esta gran familia pueda crecer. Bueno, el privilegio, esa palabra es impresionante, para mí también lo es, y para todos, ¿no? Yo creo que es. Y finalmente acabamos con Olga y pasamos la palabra porque nos estamos pasando de tiempo, y sé que Luis quiere acabar y Gustavo seguramente, no lo sé, de una forma impresionante. Olga. María Pata, te ponía un mensaje de texto, pero voy a leerlo. Es que estoy en un lugar donde hay mucho ruido, pero para mí lo ganador del programa es que estamos en una práctica real. No es una prueba, no es un contexto imaginario, no, es un contexto real. Estamos dentro de las organizaciones haciendo coaching, y lo más importante, haciendo coaching acompañadas por otras coaches. Entonces, eso es lo ganador, estar en una realidad enfrentándonos a lo que ocurre durante un verdadero proceso de coaching, y tener ese acompañamiento, no solamente de Gustavo y de Luis, sino de las compañeras a las que también les pasa lo mismo, y nos enriquecemos mutuamente. Muchísimas gracias, Olga. Qué lindo, María Pata, Dios mío. Chicos, yo quisiera concluir aquí con ustedes hablando acerca de elogios y reconocimiento. Nuestro cerebro necesita ver para creer, el corazón no necesita. Recuerden de isso. Nuestro cerebro, por vezes, necessita de elogios e reconhecimento. Eu queria primeiro agradecer, porque sei que vindo desde o coração, todo esse reconhecimento das pessoas que aqui estão participando. Ao mesmo tempo, quero dizer-lhes que o coração já sabia disso. O coração, ele, de pronto, esses elogios, esse reconhecimento, para que é? Para que Vero, para que Carlos, Doris, Aura, as outras pessoas que aún não participam, sintam em seu coração que isso, o que está vindo, é um chamado. Só que aquele chamado tem que tocar em tu coração. E antes de passar aqui concluir, eu quisera ler algo que ayer por la noite eu tive um momento de conexão com Deus. E eu tenho essa costumbre de quando estou muito movido, muito agitado, muito ansioso, com muitas expectativas, eu paro. E eu vou ler um parágrafo solamente, só que eu sinto em meu coração que esse parágrafo é para ti.
Podrás um dia viver lo que ves, quando a vida já não te impone nada, se não fluyes com lo que és. Atravessar um mar, aparecem olas, pero aí há um barco. E te pergunto, onde estás? Afuera? E por que estás afuera del barco? Se acá estou llamándote. Se te dou la mano, me alcançarás. Intenta, lo lograrás. Repito. Lograste. Agora tu enfrentas la ola comigo. Simple assim. Abrirá tus ojos para ver lo que la vida te dio. Tendrás que agora empezar a vivirla dentro del barco. E solo saldrás quando te invite a nadar. Pero quem habla comigo? Perguntei eu, Luiz Melo, nesse processo. Soy la fuente que te guia, que te pone vida. El soplo que te incentiva a seguir la vibra. La cuerda que sostiene el barco a la fuente. Não há anclas, solo há vientos. Eso te hará más fuerte, consciente de tus braços. Não tendrás piedras en las manos, sino tochas, para aclarar el camino de los hijos que Dios puso en tu camino. Pero que necesito hacer? Estoy atrasado. E la fuente decía, não, solo estás resistindo. Poderias estar aqui alegre, poderias estar desfrutando desse momento presente, pero decidiste seguir vivendo a crença paterna. A vezes é difícil sacar isso de mis alunos. Quem eres tu? E ele me disse, perguntei a ele, eres mi mentor? E ele disse, soy tu guia, um mentor de vidas, soy o que ilumina a oscuridade para que veas a sombra que acompanha. Tu missão é levar a la luz a la sombra, e eu la sombra llevo eu. Chicos, isso é o que escrevo para vocês, é para dizer que isso é um barco, e a invitação é que vocês solamente estirem a mão um pouquito, e diga, eu creio, e que nesse momento vocês subam esse barco, porque esse barco está anclado a uma fuente. E esta fuente é a mesma de todos nós outros. Gustavo e eu, como dijo Gustavo em princípio, chicos, não somos os dueños dessa comunidade. Essa comunidade é de todos. A ideia é que todos vocês se sintam merecedores desse espaço. Só que há que estirar a mão e dizer, eu quero participar. Então, com isso, eu cierro dizendo a vocês que a iniciativa desse projeto nos emociona muitíssimo, porque sabemos que isso, com os testemunhos que hemos escutado hoje, e com aquilo que nós outros sabemos que já está em nosso coração, o que vamos a ver no futuro, porque há uma visão de muita ambição, uma ambição de poder resgatar muitas vidas através da profissão de coach. E desejo de coração, chicos, para que vocês não desanimem, que quando vocês pidam a señal, recuerden, vocês são a señal. La señal de la persona que está a tu lado. La persona que a vezes tu dejaste de mostrarte por medo. Ai, que vão a pensar de mim. A vezes dejaste de dizer uma palavra para tu jefe, para um companheiro de trabalho, para tu hijo, para tu mamá. Ou a vezes perdiste a oportunidade de falar com essa pessoa, porque de pronto essa pessoa já não esteja cá. Por isso, chicos, Coach 5.0 foi hoje e será sempre uma invitação para as pessoas que desejam ser autoridades. E a autoridade vem de ser autor de sua própria vida, governar sua vida. Recordar a cada um de nós outros que nada é melhor e nada é pior que nada. Recordar que todos somos merecedores de uma vida próspera. Todos. E que sempre vai haver um passo mais adiante. E Deus não entrega a nós outros todo explicado. Apesar que todo já está explicado, já está dentro de ti. Só que tu vas obtendo as respostas passito a passito. Assim que espero, desejo, desde a esperança
e não desde a expectativa. Que este espaço, chicos, le haya traído um alento, quizás uma tocha, para poder iluminar tus decisões, para poder fazer que tu eres independente de lo que tu haces, e que aqui é mais um espaço para que podamos compartilhar e crescer juntos. Queria aqui Luz, Patrícia, Maria Eugênia, Maria Pata, Gus, Fina, Patrícia Jimenez, Ju, Cláudia Ramírez, Adriana Fieldman, Cindy, Edwin, Vero, Victoria Mani, Olga Lucia, Suzy, Doris, Aura e Lorenes. Queria agradecer-lhes e a todos aqueles que puderam participar antes também, que tiveram que sair, agradecer-lhes por confiar. Confiar é um acto de fé. É ver, é creer sem ver. É ver desde o coração. E é a única forma que nós outros vamos efetivamente avançar hacia essa abundância. Assim que, muitíssimas graças a todos, chicos, e pedir a vocês uma última cosita. Aquela sonrisa bonita e a foto que nós outros deixamos registrados para toda a vida. Pode ser? É uno. Oi, Olga, agora te vemos, Deus mío. ¿Por que não colocavas na câmera? Que passava, Deus mío? Muito bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É uno, é dois, é três e... Graças, chicos. Cuidem-se muito. Maria Pata, felicitações e todos. Graças. Vero, vamos a contactar a cada um de vocês para aclarar as dúvidas e poder invitá-los a esse barco. Um abraço. Gracias, chao. Bye, bye. Tchau. Un abrazo. Cuídense. Saludos a todos. Saludos Chao. a todos. Tchau. Graças.